Gálatas, capítulo 1, verso 23. Apenas a carta escrita aos Gálatas, no capítulo 1, o verso 23. Esse é o único verso que nós vamos ler nesse momento inicial, servirá como base daquilo que nós vamos aplicar aos nossos corações. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. É o próprio apóstolo que está dizendo isso aqui. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega fé que no passado procurava destruir. Eu vou ler mais uma vez o texto. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega fé que no passado procurava destruir. Amém? Deus me trouxe aqui nessa noite para te dar o seguinte recado em tom de tema dessa ministração: seu passado não te condena. Amém? Pessoal pensou que ia ser de outro jeito, né? Seu passado não te condena. Isso é uma verdade que nós precisamos permitir com que ele entre em nosso coração. Porque se ele entrar, meu irmão, a gente sai daqui hoje leve. Amém? Você está precisando sair leve daqui nessa noite, da transmissão, da live. Será possível, com base na ministração dessa palavra e daquilo que nós entenderemos aqui. Mas para que a gente compreenda com exatidão a força dessa expressão declarada pelo próprio apóstolo Paulo aqui, a gente precisa antes recorrer a um breve histórico da vida do próprio apóstolo. E se você está na igreja já há algum tempo, provavelmente já ouviu em algum contexto de ensino, de explicação ou exposição da palavra, que o apóstolo Paulo, antes de desenvolver o seu ministério do apostolado, o que configurava, o que era característico da sua maneira de ser, é que este homem perseguia o evangelho. Todos nós sabemos disso, não é verdade? Perseguia. Basta essa informação e a gente consegue fazer um paralelo. De um lado, um homem que em um tempo de sua vida é perseguidor do evangelho. Do outro lado, esse mesmo homem, mas que em um outro tempo de sua vida, agora está sendo perseguido por amor ao evangelho que prega. Só esse distanciamento, só esse extremo de um ponto ao outro, já nos serviria de base para que a gente pudesse trazer toda a aplicação. Mas eu quero parar um pouquinho a vida do apóstolo Paulo e pensar um pouco na nossa vida. Queridos, cada um de nós tem uma história, e a nossa história tem erros e acertos, não é verdade? Alguns pensam: pastor, a minha tem mais erro, né? Outros, quem sabe, estão aí mais leves diante da própria história de sua vida. Fato é que por onde nós passamos, o que nós fizemos ou o que nós deixamos de fazer, geraram marcas. E isso tudo está no nosso passado. Um problema maior é quando esse passado, que tem uma configuração e por vezes pejorativa, começa a ser lançado diante da nossa própria face, às vezes por nós mesmos, não admitindo a ideia de que um dia fizemos o que fizemos, fomos quem fomos, e aí a gente sofre com isso, quando a gente se permite a gente mesmo lançar em face, lançar no próprio rosto a nossa própria história. Passo seguinte: às vezes a nossa história é usada por outrem. É alguém que faz questão de lembrar quem a gente foi e o que a gente fez. Já viu esse tipo de coisa? Já, não já? Talvez você até tenha sofrido um pouco disso. Essa questão de: mas fulano não é. Gente, quando eu conheci, você já ouviu? E essa coisa. E numa encrenca maior,
quando não é suficiente, aparentemente, as nossas próprias acusações ou a autoacusação, quando parece ser pouco que outrem esteja nos acusando, tem um personagem na história do universo que não faz outra coisa na sua existência, senão nos acusar. E o nome dele é Satanás. Esse faz questão de lembrar quem a gente foi e o que a gente fez.